Boa noite. Antes de falar sobre a história e carreira de Nice, eu gostaria de trazer à memória como se deu o surgimento da psiquiatria e o verdadeiro intuito da criação dos manicômios e hospícios daquela época. Bom, criado devido ao crescente número de alienados que circulavam pela cidade, o surgimento da psiquiatria está relacionado em retirar das ruas pessoas que eram consideradas não produtivas e indesejáveis. Ou seja, todas aquelas pessoas que eram estigmatizadas como inúteis estavam sujeitas a serem retiradas do convívio social e serem colocadas dentro de manicômios. E ali eles viviam de formas precárias. Há registros na história que dizem que eles viviam enjaulados e acorrentados. E a partir do século XVIII, a loucura ela passa a ser vista como doença mental e passa a ser objeto da medicina, o que digamos que pode ter piorado ainda mais a situação. E é nesse contexto histórico de horror, de desrespeito ao ser humano, que a nossa protagonista entra em cena para revolucionar a psiquiatria no Brasil. Nice da Silveira, uma alagoana que enfrentou muitos desafios antes de ter seus trabalhos reconhecidos e respeitados. Em 1926, ao se formar na Faculdade de Medicina da Bahia, Nice era a única mulher em uma turma de 157 homens. E de 1934 a 1936, ela ficou presa, acusada de comunismo durante o Estado Novo, e no presídio Frei Caneca ela dividiu cela com Olga Benário. Mas foi em 1944 que a Nice voltou a trabalhar no Hospital Psiquiátrico Pedro II, na área da terapia ocupacional, porque logo de cara ela se opôs, aos métodos utilizados pelos seus companheiros de trabalho na reabilitação dos pacientes. Ela simplesmente disse não à psiquiatria da época e se opôs a usar os tratamentos como eletrochoque, a lobotomia, a camisa de força e o isolamento. E ela propôs um tratamento humanizado, que estava voltado na arte. Ela ao invés de, como eles faziam, de colocar os seus pacientes para fazerem serviços de limpeza, ela ofereceu a eles pincéis, tintas e telas brancas. E daí que começou o magnífico trabalho da Nice, Ela viu nos esquizofrênicos, que através da obra eles conseguiam expressar o seu mundo interno. Eles não tinham facilidade, em se expressar verbalmente. E através das obras, das pinturas, eles conseguiam relatar o que acontecia com eles naquela época, E com toda a sua experiência nos manicômios, a Nice viu que havia uma grande confusão entre hospital e cárcere. E desde o início ela lutou contra isso. Depois dela houveram vários movimentos, filmes contra isso. Então a Nice ela conseguiu levar aquelas pessoas, um olhar diferente. Os loucos incuráveis deixaram de ter esse peso, deixaram de ter esse peso sobre a sociedade e começaram a ser olhados diferente através dela. E esses esquizofrênicos que viviam isolados, esquecidos, foram autores de obras simplesmente incríveis. E o filme ele relata muito bem isso, assim, com todo o brilhantismo, o quanto foi difícil a Nice conseguir implantar esse pensamento, mas é isso.